Eu diria que o intelectual que nós conhecemos a partir do Émile Zola até os anos 80 do século XX, né, desapareceu. Eu acho que isso que nós estamos examinando em torno do silêncio está ligado ao fato de que as formas de comunicação e de manifestação do pensamento no espaço público mudaram. E a figura do intelectual engajado, tal como ele era, essa eu acho que se extinguiu. Eu não acho de maneira nenhuma que o que se extinguiu foi o engajamento. Porque o intelectual é, pelo menos da maneira como eu o entendo, é necessariamente engajado, né? Porque ele transgride, porque ele fala contra, porque ele defende causas, né? Então, o engajamento é constitutivo do intelectual. O que eu penso é que as maneiras do engajamento se manifestar estão em extinção, aquelas que nós conhecíamos. Donc, moi, je pense, on a dit en France, il y a le silence des intellectuels, on a dit il y a la crise des intellectuels, et on a même été plus loin. Un certain nombre d'observateurs ont dit il y a la mort de l'intellectuel. Songez par exemple qu'un intellectuel célèbre en France et respecté, qui s'appelle Régis Debray, a écrit il y a 4 ou 5 ans un livre qui s'appelait IF. IF, ça voulait dire intellectuel français. Et il disait dans ce livre, IF égale IT. IT, ça veut dire intellectuel terminal, c'est-à-dire intellectuel, on dirait dans le langage médical, en phase terminale, en train de mourir. Alors moi, en tant qu'historien, je dis, est-ce que ce constat est fondé? Est-ce qu'il y a eu une sorte de désastre écologique? Est-ce que l'espèce des intellectuels a disparu? Eh bien, ma réponse est non. Je crois qu'il y a de plus en plus dans nos sociétés, ne serait-ce que grâce au progrès de l'éducation, et donc grâce à la demande culturelle beaucoup plus grande qu'avant, les hommes de pensée, les hommes de savoir sont importants. Quando se fala no silêncio dos intelectuais, muitas vezes se pensa quantitativamente, né? Que eles falam menos, aparecem menos do que antes, né? E às vezes se recusam mesmo a se pronunciar, né? Então, eu diria que o silêncio, entendido dessa maneira, né, tem pelo menos 4 grandes causas na nossa sociedade contemporânea. A primeira é, sem dúvida, o refluxo dos ideais revolucionários, do pensamento socialista, do pensamento libertário, das utopias revolucionárias, né? O fracasso das revoluções que desembocaram no totalitarismo, o fim do totalitarismo, os descaminhos da social-democracia, a perda do sentimento de que a história possui um sentido e de que o futuro é um porvir aberto, faz com que o presente apareça como definitivo, sem saída, gera conformismo, né? Então, eu acho que um primeiro silêncio na questão das causas universais, um primeiro silêncio decorre dessa perda da dimensão do futuro, né? Da dimensão emancipatória do futuro. Eu acho que há também uma segunda causa. Essa segunda causa é o modo como hoje os pensadores e os artistas estão inseridos no modo de produção capitalista. E isso é uma coisa importante, sabe? Porque a figura do intelectual é inseparável do surgimento da ideia de autonomia das artes e autonomia da razão. Quer dizer, o que caracterizou o advento da modernidade foi libertar as artes e o pensamento da submissão aos poderes religiosos, eclesiásticos e aos poderes estatais, né? E afirmar
essa liberdade, essa autonomia do trabalho do pensamento e do trabalho das artes, né? Ora, hoje as artes estão devoradas pela indústria cultural e, portanto, elas estão submetidas ao mercado cultural. O pensamento é devorado pelo mercado, no sentido forte do termo, pela produção econômica, pelo financiamento que a classe dominante, que os empresários fazem dessa pesquisa, de tal modo que a autonomia do pensamento e a autonomia da arte, que são a condição para o intelectual se pronunciar em público, desapareceram. Então, isso também produz um retraimento, um silêncio por parte do intelectual. Uma terceira causa, eu acho, está ligada também à forma que a produção econômica tomou do final dos anos 70 em diante, e que ficou conhecido com o nome de neoliberalismo, e que tem como princípio essa ideia de que é preciso o Estado mínimo enxugar o Estado. Esse enxugamento do Estado, na verdade, significou o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Você tem um encolhimento do espaço público sob duas formas. Por um lado, porque os direitos sociais foram convertidos pelo Estado neoliberal em serviços. A educação não é um direito, ela é um serviço. A saúde não é um direito, ela é um serviço. A cultura não é um direito, ela é um serviço. E como serviço, ela é comprada e vendida no mercado. Então você tem a diminuição da cidadania e a privatização dos direitos sob a forma de serviços. Isso é o primeiro momento do encolhimento do espaço público. E depois você tem esse encolhimento na forma mesma como a política é pensada, através do marketing político, né? Você tem o político é vendido como um objeto de consumo e o cidadão é considerado um consumidor desse objeto, né? Então, esse encolhimento do espaço público por causa da perda dos direitos e por causa do marketing político leva a uma diminuição do campo da cidadania e do campo público no qual o intelectual fala, né? Então, o encolhimento do espaço público é decisivo também desse silêncio. Eu acho que existe uma quarta causa, que é a substituição do intelectual por uma outra figura, que é a figura do especialista competente e do chamado formador de opinião. As razões desse rebaixamento, evidentemente, não se pode reduzi-las a razões muito simples, né? Mas eu diria, o impacto da falta de utopia é muito forte no Brasil. Por quê? Talvez mais forte do que sociedades como a norte-americana, do que em sociedades como a inglesa, mas eu acho que parece de novo muito com a francesa. Quer dizer, a partir de um certo momento, não é? Devido sobretudo a esse protagonismo dos intelectuais na Revolução Proletária Russa, devido ao papel enorme dos partidos comunistas na formação de muitas nações, né? E no Brasil, o século XX é um século de enorme influência do Partido Comunista, que não pode ser avaliado por eleições, nem por votações, nem pela clandestinidade. Ele deve ser avaliado olhando-se
a produção não do marxismo, mas dos marxistas na cultura brasileira. E ela é imensamente importante. Devido a isso, com a queda da utopia, o intelectual marxista no Brasil ficou acuado. Por toda parte, ele está acuado, né? Uma das coisas muito preocupantes, eu acho, no caso do Brasil, é que, como nós somos herdeiros da tradição ibérica, nós somos herdeiros de uma tradição em que os letrados ocupam postos de poder, porque eles são letrados. Eles estão na burocracia do Estado, eles estão na burocracia universitária, eles estão no campo da cultura como privilégio. Isso passou para os intelectuais brasileiros. Os intelectuais brasileiros têm a tendência a se considerar uma vanguarda, esclarecida, iluminada, que pode guiar os outros, ou a se considerar o especialista competente que dirigirá os outros. Então, há um elemento autoritário que se mescla muito na figura do intelectual brasileiro e que faz ele quase deslizar para a figura do ideólogo, né? Então, essa possibilidade de um pensamento que se constitui coletivamente e que se difunde, se realiza coletivamente, me parece uma das coisas mais bem-vindas, porque apaga esse ranço autoritário que o idéologo sempre tem e que o intelectual corre o risco de ter. Je vous dis franchement, je trouve que la notion d'intellectuel, qui n'existe pas dans tous les pays, hein, par exemple, on parle des États-Unis, c'est compliqué, ils parlent de public intellectual, mais la notion d'intellectuel, c'est une notion très française, qui est très brésilienne aussi. Il y a des gens pour dire, mais enfin, il n'y a pas les intellectuels et les autres, enfin, tout le monde a un cerveau, et il n'y a pas un statut comme ça qui permet de dire je suis un intellectuel et vous n'êtes pas un intellectuel. Finalement, être un intellectuel qui s'engage, oui, je suis d'accord, c'est le lot de n'importe quel citoyen, c'est une pratique de la citoyenneté. La prise de parole dans l'espace public, c'est une pratique de la citoyenneté, c'est l'essence même de la citoyenneté. Et si on reprend le texte qui a fondé la notion d'espace public, c'est-à-dire le texte de Kant, Emmanuel Kant, en 1784, un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», où il dit « il faut prendre la parole dans l'espace public », il le dit pour n'importe qui. Il dit que n'importe qui, de n'importe quelle profession, peut à un moment donné prendre la parole indépendamment de ce qu'il fait dans la vie, qu'il soit employé, chômeur, etc. Peu importe, il faut à un moment donné qu'il se dédouble et, comme il le dit, en tant que savant, mais en tant que savant, c'est n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui, ou en tant qu'intellectuel, effectivement, on peut et on est sommé de prendre la parole et de s'exprimer dans l'espace public. Que é isso, essa passagem do tempo e que realmente não existe nenhum momento especial, todos os momentos são especiais. Como é que o tempo passa assim? Como é que o tempo passa assim? Como é que o tempo passa assim? Há um mundo novo se constituindo,
que precisa ser compreendido por nós e que pode tomar duas direções exatamente opostas, eu acho, nessa mutação. Ele pode, graças à forma de circulação da informação e dos diferentes meios técnicos de produção da informação e apropriação e circulação dela, ele pode produzir um crescimento planetário da cidadania e da participação e da compreensão. Mas ele também pode produzir o oposto, isto é, ele pode ser, pela força do mercado, encerrado em pequenos aparelhos, pequenos objetos, pequenos recintos e pequenos espaços que vão produzir o isolamento individualista e a ausência da comunicação. Eu acho que nós estamos num momento privilegiado, né? Num momento privilegiado porque eu acho que as duas possibilidades, a da abertura, né, da cidadania, da comunicação, da cultura e, portanto, da intelectualidade, é uma possibilidade. E a outra é o contrário, né? É o fechamento que o mercado produziria através dos objetos técnicos de isolamento dos indivíduos, né? Príncipe moderno, né, para falar como Gramsci, né, talvez, né, quem sabe existe um príncipe eletrônico se gestando, né, que não seria nem o intelectual coletivo, como dizia Gramsci com relação ao Partido Comunista, mas seria algo de novo, seria alguém capaz de articular novas demandas sociais, quem sabe se nessa sociedade global que está surgindo, cuja face iluminista, digamos, seria o que eu chamei a democracia mundial, quem sabe se nessas novas condições sociais e políticas não estaria surgindo um príncipe que, assim como o príncipe era um intelectual, né, assim, um intelectual orgânico das sociedades nacionais, quem sabe está se gestando no bojo de uma sociedade globalizada, um novo intelectual orgânico da sociedade global. Les hommes de pensée, les hommes de savoir sont importants. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne voudrais pas non plus paraître trop optimiste, car ces hommes de pensée et ces hommes de savoir, ils sont confrontés à quelque chose de considérable et de proliférant, qui est la culture de masse audiovisuelle. Et donc je crois, si vous voulez, que le grand danger pour les intellectuels, là, nous parlons devant une caméra, donc je suis contradictoire dans mon propos, mais je crois que le grand danger pour les intellectuels, c'est cette prolifération d'une culture de masse. La culture de masse n'est pas forcément mauvaise, mais elle est largement mauvaise, si vous voulez. Et je crois que le grand adversaire de ces intellectuels, c'est la culture de masse. Et donc, je ne suis pas pessimiste, je vous l'ai dit. Ces intellectuels, ils sont là. C'est le cerveau des groupes humains auxquels ils appartiennent. Mais ces cerveaux sont fragiles, ces cerveaux sont menacés. Je crois qu'on est dans une phase de mutation culturelle et que ce qui est menacé avant tout, c'est l'imprimé. Et n'oublions jamais que les intellectuels sont avant tout des hommes du livre, des hommes de l'imprimé, et que leur place dans notre société donc, est de plus en plus fragile, je crois. Par-delà même les chocs idéologiques qu'ils ont reçus, qui ne sont ces chocs qu'un aspect d'un problème beaucoup plus large. Eu acho que talvez não propriamente o nascimento do intelectual, do novo tipo de intelectual, mas o surgimento do cidadão verdadeiramente protagonista da sua história. Né? E que tenta, então, representá-la para si e para os outros e mostrá-la através de outras categorias que não são aquelas trazidas de fora da situação, através de esquemas sociológicos e históricos normalmente aplicados, não é, a essas situações. Então, nós estamos vendo que aqueles grupos e aquela classe que tradicionalmente, no máximo, conseguiam ser coadjuvantes das elites, né, tentam agora se colocar no plano do protagonismo histórico. E isso certamente traz uma nova visão
não é? Deles mesmos, não é? Do mundo em que vivemos. E isso é alguma coisa que não necessariamente se coloca como uma visão intelectual no sentido clássico, mas pelo contrário, ela é uma visão oferecida aos intelectuais no sentido de que eles possam renovar, né, a própria visão que eles têm do mundo e da história e principalmente das contradições contemporâneas. Você tem uma espécie de inversão em que não é aquele que se assume como intelectual que é levado ao compromisso, mas é alguém que já nasce comprometido com a sua situação e com a própria miséria da sua situação, que se vê na condição de refletir sobre isso. Eu acho que a tomada de consciência de uma prática histórica permeada pela contradição, né? E isso é refletido a partir de uma experiência intensa, né, dessa própria contradição. E, portanto, é alguma coisa diferente de uma abordagem teórica da contradição, embora ainda exija uma atitude intelectual, para que isso chegue a um nível de consciência que possa, digamos assim, antever algum tipo de transformação ou modificação, né? Porque amplia o poder do conceito, que no caso os intelectuais creem muito, né? O Adorno dizia o seguinte: há que se ir para além do conceito, mas por meio dele, né? Eu acho que justamente esse tipo de prática reflexiva, né, desses movimentos, eles apresentam ao intelectual uma maneira dele, sem renunciar ao trabalho conceitual, ir além do que normalmente se iria dentro desse tipo de quadro lógico. O intelectual, né, afirmado na figura tradicional do intelectual, né, eu acho que há uma grande cobrança, né, na medida em que emerge exatamente esse outro tipo de intelectual, que é aquele que nasce da experiência, né, é que ele tem que reformular os padrões do próprio conhecimento, né, que está na função dele produzir, você entende? Né? Eu acho que é uma outra história que a partir daí, né? Eu acho que é um outro quadro que se configura. Agora, onde vai dar, a gente não sabe também, né? Autores que não são filósofos, né, como outras perspectivas, né, da literatura, do cinema, etc. Talvez esse papel do intelectual, que era muito encarnado pelo filósofo, né, possa ser assumido por outras pessoas, né, que não especificamente filósofos, que possam fazer esse papel que o intelectual tradicionalmente fazia. Eu penso muito isso na minha atividade de poeta, entende? Porque acontece a mesma coisa. Algumas coisas não são feitas para serem absorvidas imediatamente. Não é necessário no mundo que tudo que exista só seja bom na medida em que seja imediatamente acessível a todas as pessoas e que agrade a todo mundo, entende? Acho que não, acho que é necessário que haja coisas que sejam de outra natureza. E, por exemplo, na poesia, a poesia é um caso extremo disso, como também a filosofia, por outro lado. A poesia exige uma leitura muito ativa, não pode ser apreciada passivamente. É preciso que você se comprometa com aquilo, que você mergulhe naquele poema, que o poema se torne o seu pensamento e que estimule o seu pensamento a outras coisas, senão você não aprecia. E assim também eu acho que é com a filosofia. A filosofia, de certa maneira, precisa... para realmente
pensar, ler um trabalho de filosofia, entender uma coisa de filosofia, você tem que se dedicar, tem que pensar ativamente. E não apenas receber passivamente. É muito mais fácil, muito mais receber tudo mastigado, tudo pronto. Mas, na verdade, há um outro prazer de uma outra qualidade em você pensar e você ler o poema ou a obra de filosofia pensando como algo que desafia o seu próprio pensamento, não é? E nem todo mundo tem prazer com isso, mas os que têm consideram um prazer de um nível diferente, entendeu? E eu acho que é preciso que haja essas diferenças. Eu acho que o mundo tem que comportar essas diferenças. Não é possível que tudo seja reduzido à mesma coisa. Est-ce que un poème, par exemple, mais je pourrais étendre ça à toutes les œuvres de la littérature, c'est fait pour communiquer? Est-ce que c'est de l'ordre de la communication? Je ne veux pas ni répondre trop vite à cette question, ni la développer beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que je prends l'exemple de la poésie. Est-ce que ce qu'il pense et écrit, bien qu'il pense évidemment toujours aux hommes, il ne pense pas qu'il soit tout seul, est-ce que c'est fait pour communiquer? D'une certaine manière, non. Pourquoi? Parce qu'il ne l'adresse pas, parce que c'est resté dans les papiers qui ont été plus ou moins perdus, parce que finalement, c'est 50 ans après qu'on va entendre. Voilà, on pourrait dire ça. Quand même, prenons un autre exemple, Stendhal disait « Ce que j'écris sera lu, compris, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. » Donc ça n'est pas... On voit très bien qu'il ne cherche pas à communiquer, parce que quand je veux communiquer, il s'agit que je sois entendu vite, bien et complètement. Esses novos sujeitos, digamos, intelectuais, né, que eu percebo que estão aparecendo, na verdade, eles vivem, digamos, né, e o discurso deles, de alguma forma, é contemporâneo à própria experiência que eles analisam, né, e relatam. Então você tem, na verdade, que o intelectual, aí no caso, ele supõe, na verdade, assim, o vigor de uma experiência vital. Né? E a necessidade que, dali daquela experiência, brote um pensamento, digamos assim, sólido, né? E que cumpra exatamente esse pensamento crítico, né? E crie, obviamente, do ponto de vista político, você tem que criar um outro tipo de espaço que não é o espaço já dado, né, pela tradição. Todo indivíduo que, digamos, pertence a uma determinada comunidade, né, ele tem que dominar, digamos, aquilo que seria comum a todos os falantes, né? Nesse sentido, a língua, na verdade, ela tem que ter um elemento meio de estabilidade, né? Quer dizer, alguma coisa fixa, significados fixos, ou até certo ponto fixos, padrões mais ou menos fixos, etc., porque é a partir dessa estabilidade que se estabelece a comunicação, não é? Por outro lado, uma língua que, na verdade, fique no plano só da estabilidade, ela morre, não é? Então, digamos que todas as exigências, digamos assim, né, de formulações mais individuais, não é,
elas, na verdade, desestabilizam a língua, né? E necessariamente as duas coisas têm que coexistir, né? Alguma coisa que seja da ordem da permanência, outra coisa que seja da ordem da transformação, não é? Agora, como é que entraria a reflexão do poder da palavra aí dentro, né? Pensar o seguinte, ela tem um poder opressor, digamos, né? Maciço, digamos, pesado, né? Quando na manipulação da linguagem, né? Do ponto de vista da sua estabilidade. Né? Quer dizer, a linguagem pronta, a linguagem formulada, né? A palavra de ordem, o lugar comum, tudo isso é da ordem mesmo assim do peso, da opressão, etc. Né? E ao passo que, digamos, a linguagem da revolta, né? A linguagem da tensão, da rebeldia, ela está no interior, digamos assim, da possibilidade, digamos, até de fragmentar a linguagem, de colocar a linguagem em contestação, né? Então, digamos que eu poderia, digamos, polarizadamente, falar exatamente assim, num poder opressor e num poder libertador, assim, né? Sem cair nos extremos, assim, né? Mas eu poderia pensar nessas coisas. Ésope disait la langue est la pire et la meilleure des choses. Ça, on peut garder. Ça veut dire l'équivocité profonde du langage, la possibilité, en parlant, de dire le vrai, le faux, de dire ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Donc ça, on peut garder. Maintenant, aujourd'hui, cette situation-là, oui, on pourrait peut-être dire qu'il y a comme une usure extraordinaire du, je ne sais pas si on peut dire évidemment, des langues et des langages. Maintenant, la situation rapportée à l'intellectuel est compliquée parce que pour que le mot pèse, il faut des instruments, ou plutôt pour que le mot pèse. Le mot, ça veut toujours dire en même temps, n'oublions pas les phrases, hein, le discours. Un mot en lui-même, aussi c'est une remarque que je crois qu'il faut faire, un mot seul et isolé, c'est un emploi assez rare. E a pergunta que eu poderia fazer para mim é o seguinte: bom, se eu parto do princípio de que, né, a palavra, né, ela tem, digamos, de um lado esse poder estabilizante que a gente viu e que está na raiz da formação dos consensos. De outro lado, ela tem exatamente esse poder transformador, né, de coisa nova, de coisa mais virulenta mesmo, né? Bom, como é que eu faço para saudar essa palavra, já que, né? É que no momento em que o político e os intelectuais, de alguma forma, aceitam, digamos assim, né, que o quadro no qual, né, você vai atuar é esse quadro dado, né, com os atores que estão aí investidos, digamos assim, né, da sua importância, do seu papel, etc., né, os intelectuais que, de alguma forma, tentam se situar aí dentro, eles praticamente têm a sua voz, digamos assim, inteiramente calada, né? Quase que automaticamente, assim, né? Descaracterizada e tudo mais. Agora, por outro lado, né, é possível se pensar, e é nisso que eu acho que eu apostaria, no fato de que a inteligência que formou esse mesmo quadro, que sedimentou esse mesmo quadro, digamos, a nossa inteligência brasileira, os intelectuais de esquerda, ou mesmo de direita, que compuseram esse grande quadro de discussão que está aí hoje, né? Com tudo isso daí, de alguma forma, todos os agentes, de alguma forma, obliteraram mesmo o Partido dos Trabalhadores. É por isso que, na verdade, ele acabou entrando nessa, acabou obliterando, digamos assim, uma espécie de voz da origem, propriamente dita. Muita saudade dos que se foram e os que estão
Liberdade já! Para que ele possa ser discutido e até resolvido. Se ele continuar gratificado e escondido como sempre ficou, as pessoas vão continuar ignorando. Ele tá filmando. Ignorando quem vende, ignorando quem compra, ignorando quem morre, quem mata, por isso. Ele soube aproveitar o MV Bill, não é, uma situação muito peculiar dele mesmo, como que ele é um tipo de intelectual, não é, que novo justamente, e que é, na verdade, vive essa, que é raríssimo, né? O interessante ali justamente é que ele é um intelectual, e um intelectual muito peculiar, muito especial no Brasil, muito raro em qualquer lugar do mundo, na verdade, justamente por estar ligado a esse tipo de mundo que ele mostra ali, não é? E por suas origens e por continuar tendo relações com diferentes comunidades. Então isso, e justamente o fato de que ele tenha essa entrada, de que ele tenha podido fazer uma coisa dessas, que eu acho que nenhum intelectual convencional teria podido chegar a essas pessoas e obter a confiança dessas pessoas da maneira que ele conseguiu. Há intelectuais que estranham que aquilo não tenha sido feito por sociólogos ou antropólogos, né? Ao invés de reconhecer que há uma linguagem que precisa ser não trabalhada de forma estanque, mas que precisa ser enriquecida e precisa criar uma nova linguagem, para a qual a contribuição das ciências humanas é de uma extraordinária importância, mas ela tem que ser capaz de saber que, para dizer uma coisa bastante banal, mas bastante verdadeira, no mundo em que a imagem tem uma tal força, é preciso reelaborar os conceitos. Um trabalho intelectual do cidadão, a gente poderia dizer, não é? No sentido de que você não tem mais, enfim, para usar essa palavra, a aura, né? O que você tem justamente nesse tipo de movimento, nesse tipo de reflexão, né? É alguma coisa que se dá ao mesmo tempo em que desaparece a aura do intelectual, né? E isso, claro, é um trabalho intelectual, é um trabalho de desvendamento, né? E de crítica da sociedade, né? Mas uma crítica que se dá muito mais através de mecanismos internos, né? Em que aqueles que seriam os tradicionais objetos, né, da história da sociologia, né, agora se colocam como verdadeiramente sujeitos da própria história, né, e tentam desvendá-la ativamente, né, não apenas oferecendo subsídios para que outros o façam, né, mas assumindo, né, esse trabalho integralmente. Há um grande sociólogo que não é Marx, porque todo mundo da minha boca espera apenas a citação de Marx, mas talvez o maior sociólogo de fato seja Weber, né? Max Weber. O programa de sociologia a que Weber se dedicou, se entregou e forjou os instrumentos conceituais e metodológicos, é precisamente o de achar a conexão, a sociologia operar a conexão dos sentidos. Ele não dizia propriamente que estava em busca da verdade, não é? Programa que é do marxismo, nós sabemos, o marxismo em linha direta do iluminismo tem um programa da verdade, não é?
a coisa de que as aparências encobrem a verdade, isso, essa discussão que é super conhecida. É interessante olhar do lado do Weber. O Weber nunca esteve preocupado em achar a realidade, porque ele dizia que a realidade é uma construção também, né? Mas achar a conexão de sentido entre as coisas, entre os fenômenos, entre os fatos. Ele dizia que a verdade e a realidade são inacessíveis, a não ser que você faça conexão dos sentidos. A sua célebre indagação sobre, ou proposição sobre as afinidades eletivas entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é seu livro mais clássico e mais conhecido, e é um grande livro. Ainda hoje você lê qual é essa conexão? Ele encontrou conexão. Ele não disse que o protestante é necessariamente capitalista, nem que o capitalismo produz o protestantismo. Ele encontrou conexão nos sentidos com que o protestantismo busca a salvação e no sentido que o capitalismo dá à ação dos homens. Você se enriquece por sua ação. Não é? Então, Weber é extraordinário para olhar essa pergunta que você fez. O que falta ali, no programa do Bill, é a conexão de sentido entre as várias faces que ele captou extraordinariamente, como a nova linguagem, com imagens poderosas. Não é? Falta essa conexão weberiana. O que é que explica que o narcotráfico esteja na favela? Certamente a pobreza, não é? Mas Weber perguntaria por algo mais além da pobreza. Né? Além da pobreza, Weber perguntaria pela ilegalidade. Quer dizer, como a pobreza é ilegal no capitalismo, o narcotráfico refugia-se ali onde ela é ilegal. Né? Quer dizer, então, essa riqueza de conexões que o intelectual pode dar. E é isso o universal. Né? O universal e a totalidade não é partir a prioristicamente de uma totalidade dada, mas é buscar as suas conexões, que aí tornam o fenômeno social inteligível, né? E tornam o fenômeno decifrável do ponto de vista de cada sociedade. Isso certamente faz falta, por isso é preciso insistir nesse terreno onde a produção do intelectual pode ajudar enormemente outras linguagens, outros pontos de vista, outras percepções que a ela pode faltar. Né? As várias manifestações correlatas que a gente tem se visto, né, de periferia, apontam o seguinte, tem, digamos, né, a gente tem uma inteligência nova se configurando. Quer dizer, uma percepção completamente distinta daquela que a gente tem. Né? E provavelmente, acho que nós, intelectuais, ainda não tenhamos, não é que a gente não acordou para essa voz, a gente acordou, mas acho que a gente não tem os ouvidos, digamos, né, disponíveis, né, para integrar a grande novidade que vem daí. E que, com certeza, ela é transformadora, ela é violenta, ela é surpreendente, ela assusta até. Né? É a ilegalidade que produz a pobreza. Né? Porque numa sociedade capitalista, em que você tem
60% da força de trabalho em trabalho informal, isto é a ilegalidade, né? É ilegal do ponto de vista do sistema. Então ela está ali, refugiada ali. Não precisa outro lugar. Mas isso não só através de Marx, mas indo buscar em Weber você encontra mais um sentido para aquela conexão. Qual é a afinidade eletiva entre narcotráfico e favela? É esta. Eu acho que isso aí é justamente aquilo que pode ainda dar algum sentido ao futuro, né? Quer dizer, há uma certa experiência, né, daquilo que é desumano ou inumano, né, faz com que a pessoa acorde para possibilidades humanas e venha a reivindicá-las, em vez de permanecer, né, cada vez mais adaptado à miséria e cada vez mais fazer com que essa situação seja permanente, não é? Eu acho que a situação inumana, quando leva a esse tipo de consciência, não é? Então aí você pode ver uma possibilidade de, através justamente disso, não é? Através dessa negatividade toda, você chegar a alguma possibilidade de futuro, não é? Porque normalmente o que nós vimos é uma estratificação muito rígida, né? Em que as pessoas sequer têm possibilidade de tomar consciência das contradições que permeiam a sua situação, né? E, bem ou mal, isso tem acontecido, essa tomada de consciência tem acontecido, né? Por diferentes vias, né? Então, eu acho que essa direção, né, principalmente se ela for associada, né, a um trabalho que pode ser desenvolvido pelo próprio intelectual no seu sentido mais tradicional, né, ela oferece uma perspectiva crítica concreta. Né? Eu não sei exatamente qual o papel exato desse documentário. Solucionar, eu tenho certeza que não é. Nem eu tenho essa resposta também, ninguém tem. Nem juiz, nem presidente da República, ninguém consegue resolver isso. Mas acho que é mais um instrumento para ajudar a pensar, a repensar as leis dentro do Brasil, a repensar o conceito de humanidade que se fala tanto.